Boa tarde, pessoal. Passando aqui com mais uma aula de matemática. Hoje vamos exercitar um pouco sobre arranjo simples, né? Uns dois exemplos aqui sobre arranjo simples, praticar um pouco. Então nós temos o objetivo da aula, que é determinar o arranjo simples utilizando sua fórmula. Nós temos aqui a fórmula do arranjo. Arranjo de n tomado de P a P é igual a n fatorial que divide n menos P fatorial. Esse n sendo o número de elementos, né, oferecido na questão, e o P sendo elementos agrupados. São os elementos que vão ser agrupados de acordo com o enunciado. Então vamos ver aqui um exemplo. 4 seleções de futebol, Brasil, Espanha, Portugal e Uruguai, disputam um torneio. Quantas são as possibilidades de classificação para os dois primeiros lugares? Então nós temos aqui o primeiro e segundo lugar. Então vamos observar aqui quem seria o N dentro desse enunciado e quem seria o P. Perceba que o N será exatamente o número de elementos que nós temos disponível aqui, que seria as 4 seleções, Brasil, Espanha, Portugal e Uruguai. E o P seria exatamente a classificação, né? Primeiro e segundo lugar. Então perceba que são duas classificações. São exatamente os elementos que vão ser agrupados. Logo nós temos o seguinte, que é arranjo de 4 seleções, tomado de 2 a 2, que é primeiro e segundo lugar, né? Os agrupamentos. Logo nós temos arranjo de 4 fatorial, dividido por P, né? A fórmula diz que é n menos P, então 4 menos 2 fatorial. Isso dá, repete, 4 fatorial. 4 menos 2 fatorial, então fica 2 fatorial. Fazendo esse 4 fatorial, fica 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 2 fatorial, simplifica. 4 vezes 3, 12. Então nós temos aí 12 possibilidades disso acontecer. E a outra maneira é exatamente muito parecida e bem simples, né? Bem mais rápido para se chegar ao gabarito. Seria arranjo de 4 tomado de 2 a 2. É regredir o n, né? O n é 4. O n aqui é 4. Então era só regredir o 4, né? Regredir o n duas vezes. Regredir o produto pelo seu antecessor. O antecessor de 4, 3. Então 4 vezes 3, 12 seria o mesmo resultado, utilizando a fórmula e sem utilizar a fórmula. Outro exemplo, nós temos o seguinte. Em um campeonato com 10 times, quantos resultados são possíveis para os 3 primeiros lugares? Então perceba novamente aqui que o número de elementos da questão é 10 times. Esse é o número de elementos da questão, ou seja, esse é o valor do N. E o P é exatamente os 3 primeiros lugares, né? A maneira, os agrupamentos que vão ser feitos, né? A partir do N, que são os 10 times. Então, fica, se o N é 10, então fica 10, arranjo de 10, tomado de 3 a 3, porque ele quer que tenha os 3 primeiros lugares, primeiro, segundo e terceiro lugar. Logo, resolvendo utilizando a fórmula, nós temos 10 fatorial, né, que é n fatorial, que divide n menos p, o n é 10, 10 menos 3, então fica 10 fatorial sobre 7 fatorial, multiplicando 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, simplifica com o 7 fatorial de baixo, então 10 vezes 9 vezes 8, 720, beleza? E de outra maneira também, 10, arranjo de 10 tomado de 3 a 3. Logo nós temos que eu vou regredir o n 3 vezes. Regredir ele é multiplicar ele por seus antecessores 3 vezes. Então fica 10 vezes 9 vezes 8, que multiplicando tudo isso é 720, o mesmo gabarito. Queria dar aqui uma ideia para algumas questões de arranjo, que é muito comum aparecer essas frases.
No arranjo a ordem dos agrupamentos importa. Exemplo de frases que costumam vir em muitas questões, em enunciado das questões de arranjo simples. Por exemplo, na leitura da questão aparece a palavra senha, palavra matrículas, protocolo, classificação, números, filas, número de telefone. Isso são exemplos de frases que costumam vir nas questões de arranjo simples. Espero contribuir com vocês e até mais.